Olá pessoal, então estamos iniciando aí um novo ano, o ano de 2021. Como eu falei para representante de um grupo que fez contato pelo WhatsApp na data de hoje, eu por motivo de foro íntimo não vou lecionar para o quarto ano na ACE este ano. De qualquer forma, até que a instituição consiga aí um novo professor para a disciplina, que isso deve ser logo, eu vou iniciar com vocês o ano. Hoje, excepcionalmente em aula gravada, porque eu já tinha um compromisso e o professor André pediu para que eu fizesse a aula de hoje. Em função desse compromisso, eu vou fazer essa aula de hoje gravada excepcionalmente. O quarto ano da ACE, em processo civil, ele trata da tutela provisória no primeiro bimestre e nos demais bimestres, o terceiro, o quarto e o quinto, a gente fala dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais. Então, o primeiro bimestre ele é reservado à tutela provisória. A tutela provisória é lá do livro 1 do CPC, está dentro do processo de conhecimento da parte geral, artigo 294 a 311 do CPC, e processo nos tribunais, está ali no livro 3 do CPC, que trata de recurso, trata dos incidentes recursais, trata da ordem dos processos nos tribunais, trata da teoria da jurisprudência. É um assunto, os dois assuntos são muito interessantes, de bastante aplicação prática, tem uma relevância muito grande na prática jurídica. Eu não vou falar da metodologia de avaliação, porque como vai ter um novo professor que certamente vai realizar essa avaliação, eu não vou tratar disso neste momento. Tá? Eu espero também que todos estejam bem, espero que a pandemia passe logo, que todos sejam vacinados o mais breve possível. Tomara que até no final deste ano todos já estejam vacinados e que a gente possa então retomar a atividade presencial. Um dos motivos pelos quais eu não vou dar aula esse ano é exatamente pelo fato de ser aula remota e eu não gostar muito desse formato. Toma muito tempo de vocês, toma muito tempo dos professores, e eu tenho uma atividade preponderante, que é a advocacia. Eu não sou professor de carreira, eu sou advogado, e após 15 anos de exercício da advocacia, eu optei em transmitir um pouco desse conhecimento que eu adquiri na prática jurídica para vocês. Então, eu sou professor desde 2013, mas foram 15 anos de exercício exclusivo da advocacia, que é exatamente a minha atividade principal. Exatamente por ser um advogado de raiz, de origem, eu tenho bastante conhecimento prático do processo civil, aliado aí ao conhecimento teórico que eu adquiri durante esse tempo de exercício da profissão. E também então, pessoal, eu sou especialista em processo civil, sou especialista em processo civil pela UFPR, sou pós-graduado em Direito Previdenciário e sou mestre em Ciência Jurídica pela Univale. Como eu disse, então, o nosso assunto vai começar com tutela provisória. E aí, quando a gente fala em tutela provisória, nós temos que lembrar que tutela provisória está lá na parte geral do CPC, vai do artigo 294 a 311 do CPC. Tutela provisória. O que é tutela e o que é provisório? É a pergunta que a gente tem que fazer de início, para a gente começar a entender o assunto. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um slide para a gente, então, falar um pouquinho de tutela provisória. Deem uma olhada aqui, tutela provisória. O que é tutela, o que é provisório? Quando a gente fala em tutela, a gente está falando em tutela de direito, tutela com quem vai em juízo
vai buscar o bem da vida, vai buscar uma declaração, uma condenação ou a constituição de um direito, né? Nós estamos cercados de obrigações. Essas obrigações são obrigações de fazer, não fazer, de dar coisa ou dar dinheiro. Então, quando se vai em juízo, normalmente se busca tutelar esses direitos que foram negligenciados no mundo do direito material, né? Nós temos o direito material, que se realiza espontaneamente através das regras e normas que são impostas a gente por lei ou por contrato, e uma vez isso descumprido, nós somos obrigados a buscar o judiciário, né? Então, quando se inicia um processo com uma petição inicial, você passa a fazer uso do direito processual. Só faz uso do direito processual quando você tem uma lide instalada através de uma ação judicial. Antes disso, você tem o direito material, e o direito material ele é resolvido na esfera extrajudicial, né? A gente acorda e dorme cumprindo essas obrigações. Obrigação de fazer, não fazer, de dar dinheiro e dar coisa. Normalmente a gente dá muito dinheiro, né? E quando a gente tem a obrigação de dar o dinheiro e não dá esse dinheiro, nasce uma petição resistida e a pessoa vai em juízo. A pessoa não vai em juízo só buscar dinheiro, né? Tem as outras obrigações também, que uma vez inadimplidas, você tem que fazer valer o seu direito através de uma ação judicial. Então, quando você tem a obrigação de dar uma coisa e você não dá, você evidentemente vai ser acionado judicialmente. Quando você tem a obrigação de fazer alguma coisa e não faz, você vai ser acionado judicialmente. E nós também temos obrigações de não fazer, né? E se a gente acaba fazendo, entra-se com uma ação judicial para desfazer aquilo que a gente não deveria fazer. Então, essas são as obrigações. Isso é tutela, é tutelar direito. E nós estamos tratando de tutela provisória, né? O que é uma tutela provisória? Evidentemente que se há uma tutela provisória, você também tem uma tutela definitiva. E quando que a tutela é definitiva e quando a tutela é provisória? E aí nós temos que pensar no processo de conhecimento, né? Nós temos que pensar na fase de cognição, na fase de conhecimento do processo. Quando que o processo fica pronto para ter uma tutela definitiva? O processo fica pronto para ter uma tutela definitiva quando toda a fase de cognição, toda a fase de conhecimento, ela se exauriu. O que é fase de cognição? Ou fase de conhecimento, que é a mesma coisa? É o tempo que o processo tem que ficar maduro para receber uma tutela definitiva. Então, vocês aprenderam lá no terceiro ano que o processo inicia a competição inicial e termina com a sentença. Quando o juiz percebe que o processo está pronto para a sentença, é que houve exaurimento da cognição. E na sentença, então, o juiz prolata uma tutela definitiva. Por quê? Ele já teve contato com a petição inicial, já teve contato com a contestação, já teve contato com as provas produzidas pela parte. Então, ele exauriu a cognição e ele concede uma tutela definitiva. Mas, beleza, se na sentença ele concede a tutela definitiva, quando que ele vai conceder uma tutela provisória? A tutela provisória ela pode ser concedida sem o exaurimento da cognição, né? Sem que toda a fase de conhecimento esteja completa. Isso pode acontecer lá no início do processo, né? Ab initio. O autor fez a petição inicial, na petição inicial identificou um direito urgente ou evidente, requereu uma tutela provisória e o juiz liminarmente ou no limiar do processo pode conceder esta tutela provisória. Liminarmente, lembra limiar. Então, mesmo antes do juiz ouvir a parte contrária, de citar a parte contrária, ele pode conceder uma tutela provisória, identificando a existência de um direito urgente e evidente, claro, provocado pelo autor na petição inicial. Então, tutela provisória é concedida em cognição sumária, diferente da cognição exauriente. Exaurir cognição, tutela definitiva. Se essa cognição não está exaurida, né, você então tem a concessão de uma tutela provisória em cognição sumária. Sumária lembra rapidez, né? Você não tem toda a prova formada. O juiz vai julgar com uma parcela de prova, né? Ele verificou ali que existe os requisitos para a concessão da tutela provisória, que aí nós vamos estudar mais lá adiante quais são esses requisitos, como é que se faz para
identificar a existência de um direito urgente e evidente. E essa verificação da existência do direito urgente e evidente é a função do advogado ao realizar ou a redigir a petição inicial. Eu posso antecipar para vocês, considerando que essa é a nossa aula de introdução, que você identifica um direito urgente ou evidente pelos requisitos da tutela de urgência e da tutela de evidência, para concessão dessa tutela. Quais são os requisitos? Como é que o juiz verifica, ou de início o próprio advogado verifica que está diante de um direito urgente? Ele tem que ir lá no artigo 300 do CPC e verificar quais são os requisitos exigidos pelo CPC para que você tenha um direito urgente. E o artigo 300 diz o seguinte: olha, para que o autor tenha um direito urgente caracterizado, é necessário que 2 pressupostos cumulativos estejam presentes. Quais são esses pressupostos cumulativos? O direito provável e a própria urgência. Então, o juiz, ao receber a petição inicial, provocado evidentemente pelo autor, ele tem que verificar que aquele direito que o autor está alegando que existe é um direito provável. Certamente, ao final do processo, ele será concretizado. Porque o juiz, ao receber a petição inicial, não se engane, ele já sabe se está dentro do direito provável ou improvável. E aí o desenrolar do processo vai mostrar se, evidentemente, aquele direito é provável ou improvável. E, além do direito provável, para saber se aquele direito é urgente, precisa verificar a urgência para a concessão daquilo. Porque se ele não for concedido naquele momento, ele pode se deteriorar no futuro ou pode até desaparecer. Então, você precisa, para ter um direito urgente, 2 pressupostos: a probabilidade do direito e a própria urgência. A doutrina costuma chamar isso de fumus boni iuris e periculo in mora, fumaça do bom direito e perigo da demora. Esses 2 requisitos presentes naquela tutela alegada pelo autor, o juiz pode, então, repito, provocado pelo autor, conceder a tutela provisória liminarmente. Então, para a existência do direito urgente, você precisa dos 2 pressupostos: fumus boni iuris e periculo in mora. Então, isso é direito urgente. Direito urgente precisa dos 2 pressupostos. Está lá no artigo 300 do CPC. E quando nós teremos um direito evidente? Aí o direito evidente nós vamos ter lá no artigo 311 do CPC. O direito evidente é um direito tipificado. Nós temos lá 4 incisos do artigo 311 do CPC que diz o que é direito evidente. E aí, se vocês olharem a cabeça do artigo 311, e é bom que vocês podem parar o vídeo e dar uma lida nesse artigo 311, vocês vão verificar o seguinte, que a cabeça do artigo fala assim: o direito evidente existe independentemente da urgência. Veja, você tem um direito evidente, e se você tem um direito evidente, você não precisa do requisito urgência para que ele seja concedido, porque ele é tão provável, que ele fica pulando na tua frente. Olha, eu sou evidente. Aí o juiz pode conceder esse direito evidente, independentemente da existência da urgência dentro dessa evidência. Então, para que fique bem claro para vocês, o direito urgente precisa de 2 pressupostos: os fumus boni iuris e o periculo in mora. O direito evidente, ele precisa apenas da evidência do direito. Aí vocês têm que ler, e isso vai se falar com mais vagar no futuro, Vocês têm que ver aqueles incisos que estão lá no artigo 311 para saber o que é direito evidente. Então, olha só, nós estamos falando aqui de direito, nós estamos falando de tutela provisória, a gente falou de tutela provisória, falou de direito urgente e direito evidente. Então, direito evidente e tutela provisória é direito urgente e a tutela provisória é. Então, nós temos uma divisão da seguinte forma: nós temos um gênero, que é a tutela provisória, e esse gênero de tutela provisória subdivide-se em... estou fazendo na tela lá em cima assim, tutela provisória. Aí você baixa aqui você vai baixar, se tivesse uma arte, você baixaria aqui, colocaria aqui direito urgente, aí tutela provisória, baixa aqui e colocarei aqui direito evidente. Então você tem um gênero, tutela provisória, e 2 subgêneros, que é o direito urgente e o direito evidente. Então tutela provisória é gênero, 2 subgêneros.
direito urgente e direito evidente. E aí eu preciso dizer para vocês que direito evidente beleza, está resolvido. Direito evidente e a tutela provisória não tem subdivisão, mas o direito urgente ele tem duas subdivisões. O direito urgente ele se divide em tutela antecipada e tutela cautelar. Tutela antecipada e tutela cautelar. Então, tutela provisória, direito urgente, duas espécies de direito urgente, a tutela antecipada e a tutela cautelar. E aí as coisas começam a se complicar um pouquinho mais, tá? Porque a tutela antecipada e a tutela cautelar, elas precisam ser diferenciadas. Você precisa saber exatamente o que é uma tutela antecipada e o que é uma tutela cautelar. Porque isso traz consequências práticas enormes, grandes, principalmente na estabilização da tutela antecipada. Né? Porque só a tutela antecipada ela estabiliza, a tutela cautelar nunca vai estabilizar. E como é que você vai saber o que é uma tutela antecipada e o que é uma tutela cautelar? O que diferencia uma tutela antecipada de uma tutela cautelar? Eu costumo usar nas minhas aulas uma explanação, que não é minha, né? Isso é do Fred Didier, que ele dá o exemplo do bife, para diferenciar uma picanha, ele fala bife, mas eu vou falar em picanha, que é mais suculenta, né? Deu até fome agora. Vamos falar do exemplo de uma picanha. Vamos imaginar que em juízo você está disputando uma picanha suculenta, né? E aí você está dividindo o processo, você é autor e um réu, você diz, essa picanha é minha, mas eu preciso, para que essa picanha ela não desapareça, para que essa picanha não se estrague, que no início do processo essa picanha seja colocada no freezer. E ao final, o exemplo é meio absurdo, mas ele vai conseguir demonstrar para vocês o que é uma tutela antecipada e o que é uma tutela cautelar. Então, inicia-se a disputa da picanha, mas inicialmente o autor pede uma tutela provisória de urgência para que esse bife seja colocado no freezer, para que ao final do processo, quando o juiz decidir quem é a picanha, essa picanha esteja conservada. Você busca ali a conservação do direito. Então, quando o autor pede que essa picanha seja colocada no freezer, ele está pedindo uma tutela provisória de urgência cautelar. Está buscando acautelamento desse direito. Ele quer a preservação desse direito, ele quer que o bem da vida seja congelado para ser entregue ao fim do processo. Então, cautela, ele está buscando uma cautela, cautelar, cautela. Coloca no freezer, no final se o juiz decidir que é meu, eu recebo esse bife legal, se decidir que é do réu, entregue para o réu. Então eu quero uma cautela para preservar o bem da vida. Quando você busca a preservação do bem da vida, você está buscando uma tutela provisória de urgência cautelar. Beleza? É bem tranquilo isso. Então quando pede para colocar a picanha no freezer, para preservar a picanha, é tutela provisória de urgência cautelar. Agora, quando é que eu vou ter uma tutela provisória de urgência antecipada? É quando você busca a antecipação daquilo que você obteria só ao final, na sentença final, na decisão definitiva. Quando você vai em juízo para disputar essa picanha, o que você quer? Você quer consumir essa picanha. Você quer que essa picanha seja entregue para você consumir. Isso é o que você buscaria numa tutela definitiva lá na sentença final. Entrou com a petição inicial, e ao final o juiz condena o réu a te entregar a picanha. Agora, se você antecipa essa entrega da picanha para o início do processo, você está diante de um direito, uma tutela provisória, urgente, antecipada. Porque você não está mais buscando a cautela, você está buscando a antecipação, você está buscando a satisfação do teu direito de forma provisória. Tá? Então, fica fácil você distinguir o que é uma tutela urgente antecipada e o que é uma tutela urgente cautelar. Né? Se o bife ou se a picanha for para a churrasqueira, para você consumir no início do processo, você está diante de uma tutela antecipada. Agora, se o bife for para o freezer, para ser entregue só ao final
do processo, você está diante de uma tutela cautelar. Então, lembre-se disso. Tutela provisória gênero, duas espécies, urgência e evidência, e a tutela provisória de urgência tem duas subdivisões, que é a antecipada e a cautelar. Você precisa distinguir bem isso, tá? O que é uma tutela de urgência antecipada, o que é uma tutela de urgência cautelar, porque, como eu disse, você tem um fenômeno novo que foi introduzido no CPC de 2015, que não existia anteriormente, que é exatamente a possibilidade dessa tutela de urgência antecipada se estabilizar. E só se estabiliza a tutela antecipada, porque o que é a estabilização, assim, em linhas gerais para vocês? Vamos imaginar nesse mesmo exemplo, tá? Em que, beleza, você pleiteou uma tutela de urgência antecipada para colocar a picanha na frigideira e consumir ela. Aí o juiz concedeu isso liminarmente, no limiar do processo, né? O juiz concedeu essa tutela provisória de urgência antecipada no limiar do processo, autorizou você colocar essa picanha na churrasqueira para consumir, você aproveitou, recebeu a picanha, está fresquinha ali, uma picanha de ângulo, assim, bem suculenta, já consumiu a picanha. Aí o juiz faz o seguinte: agora eu vou citar o réu para contestar isso aqui. Cita-se o réu analisa aquela petição inicial, verifica que o direito do autor era bem provável mesmo, que ele já consumiu a picanha, não vou continuar com esse processo para discutir perdas e danos, e o réu não contesta esta ação. Ele não contesta, ele não contesta, não faz recurso, não faz nada. O que acontece agora? Olha o que o juiz pensa. Bem, se o réu, o maior interessado, não quer contestar, não quer discutir isso aqui, eu não vou continuar com esse processo. Não faz sentido eu continuar com esse processo. Aí o juiz vai extinguir essa ação, ele não vai julgar o mérito, ele simplesmente vai extinguir a ação e vai dizer que a tutela provisória de urgência antecipada está estabilizada, porque o autor já atingiu o seu objetivo, né, antecipando os efeitos da tutela definitiva, consumindo a picanha na churrasqueira, e o réu maior interessado não contestou. Então vamos considerar que esta lide está resolvida, e resolvida não com uma sentença de mérito, mas resolvida com uma decisão interlocutória que concedeu a liminar de tutela antecipada. O processo é extinto e a tutela antecipada se estabiliza. Evidentemente que, se vocês forem lá no artigo 303 e 304 do CPC, vocês vão verificar que, uma vez extinto esse processo, e não é uma sentença de mérito, não há julgamento de mérito, uma vez extinto esse processo através da estabilização da tutela provisória, o que acontece? Tanto o autor como o réu podem reabrir a discussão do mérito disso numa nova ação, num prazo de 2 anos. Tá? Mas aí é um novo processo, aquele processo ali onde foi concedida a liminar, ele não vai mais prosseguir, ele tá resolvido, porque o autor obteve o que queria e o réu não contestou. Então isso se chama estabilidade da tutela provisória. E exatamente essa possibilidade de estabilização, que não existia no CPC de 73, que passou a existir no CPC de 2015, que foi objeto da minha dissertação de mestrado, né? Eu fiz meu mestrado na Univale, na época estava vendo o mestrado eu comecei em 2014, o CPC novo entrou em 2015, então, considerando que isso era um instrumento novo, era um instrumento jurídico novo, a minha dissertação de mestrado tratou exatamente dessa possibilidade da estabilização da tutela antecipada. E essa dissertação posteriormente foi transformada num livro, né? E esse livro se chama Solução Liminar do Processo. É um livro que está à disposição de vocês aí na livraria do Alvim. Quem quiser adquirir, o Alvim tem, é só falar com ele, tá? Mas é bastante interessante porque nesse meu livro eu trato de forma bem didática acerca da tutela provisória, né? Toda a teoria da tutela provisória, a teoria da tutela de urgência, a teoria da tutela de evidência e da estabilização da tutela antecipada. E ao final do livro ali eu inclusive coloco um modelinho de como se deve fazer
um pedido de tutela antecipada, citando toda a doutrina necessária para embasar e fundamentar uma petição nesse sentido. Até hoje, as pessoas ainda, os técnicos, os operadores de direito, ainda não distinguem muito bem a diferença entre a tutela provisória e a tutela antecipada que nós tínhamos no CPC de 73. Os requisitos mudaram, a estabilização surgiu, então temos muitas novidades que ainda não foram muito bem compreendidas pelo aplicador de direito. Então, nessa dissertação eu procuro tratar dessa situação toda. Então, para que vocês compreendam melhor o que é tutela antecipada, o que é estabilização, o que é tutela, o que é tutela cautelar, agora basta pensar nesse mesmo exemplo da picanha, em que o juiz ele não autorizou que o autor colocasse de imediato na churrasqueira, ele autorizou que o autor colocasse no freezer. Então ele não considerou uma tutela antecipada, uma tutela provisória, de urgência antecipada, ele considerou uma tutela provisória, de urgência cautelar, para que o autor colocasse o bife na geladeira, para se acautelar aquele direito, deixa lá no freezer, na geladeira, porque no freezer vai estragar, na geladeira vai estragar, coloca lá no freezer, e aí ao final o juiz decide quem que é ou não, e então entrega essa picanha congelada para quem tem direito. Veja, não há como você ter a estabilidade disso, né? Mesmo que o réu não conteste a ação, o juiz não pode dizer, olha, estabilizo a tutela cautelar e deixo o bife no freezer eternamente, né? Ele vai ter que prosseguir no processo para decidir de quem que é o bife. Então, não há como a tutela provisória de urgência cautelar se estabilizar. Ela precisa, evidentemente, de prosseguir para decidir de quem que é ou não o bife. Olha a diferença da antecipada cautelar. Na cautelar você precisa de um processo para decidir quem que é no final, né? Mesmo que não haja contestação. Na antecipada, não havendo contestação e nenhum recurso, está resolvido, né? O autor obteve o bem da vida. Beleza? Então veja, a gente já falou nessa introdução aqui de tutela provisória, já falamos o que é tutela de urgência, com seus pressupostos, já falamos de tutela de evidência, né, que é tipificada lá no artigo 311, já falamos para vocês da antecipação do que é tutela antecipada e do que é tutela cautelar, né? Evidentemente, para que você tenha a estabilização da tutela antecipada, você precisa falar do caráter, a gente precisa entender o caráter da tutela provisória de urgência antecipada, porque o caráter é que vai permitir a estabilização da tutela antecipada. E o que é o caráter da tutela antecipada? Eu falo caráter, mas são caracteres, tá? Nós temos então tutela antecipada em caráter antecedente e caráter incidental. Quando você quer a estabilização da tutela antecipada, você tem que usar o caráter antecedente da tutela antecipada. Eu vou falar aqui em linhas gerais o que é um caráter antecedente da tutela antecipada, porque isso tem que ser estudado com mais vagar, né? Eu vou dizer para vocês, em linhas gerais, a diferença do caráter antecedente da tutela antecipada e do caráter incidental da tutela antecipada. O caráter antecedente, como o nome já diz, é quando o pedido de tutela antecipada antecede ao pedido definitivo. Quando você tem um direito provável, uma urgência, como no caso da picanha, você pode iniciar o teu processo só com um pedido de tutela antecipada. Você não faz o pedido definitivo, exatamente para possibilitar a estabilização. Então, toda essa técnica de se requerer uma tutela antecipada em caráter antecedente, ela está disposta em 2 artigos, que eu sugiro que vocês façam a leitura, que são os artigos 303 e 304 do CPC. Lá, vocês vão verificar quais são os requisitos para você iniciar o teu processo apenas com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente.
Então vamos imaginar o exemplo do bife, ou da picanha. Então assim, você vai lá, né, você vai dirigir ao juízo competente, você vai qualificar as partes, você vai colocar os fatos, e ao final, na tua petição inicial, você vai dizer o seguinte: olha, requeiro tutela provisória de urgência antecipada para que o bife me seja entregue para que eu possa colocar na churrasqueira. E se por acaso, você já diz na petição inicial, e se por acaso o réu não contestar, eu já quero a estabilização dessa tutela antecipada porque eu não tenho interesse em prosseguir na cognição. Você deixa bem claro isso. Deixa bem claro isso. Que você não quer que o processo prossiga, que você quer a estabilização. O juiz concedeu a liminar, você consumiu a tua picanha, o réu não contestou, o processo está resolvido ali. Por isso que o meu livro chama de solução liminar do processo. Porque o processo ele se resolve na fase liminar. Ele se resolve ali do início. Então, toda essa técnica de estabilização, ela está lá prevista no artigo 303 e 304 do CPC, como eu disse. Nós também temos a técnica não de estabilização, mas a técnica de caráter antecedente da tutela cautelar. Aí isso é um pouquinho mais complicado e essa técnica de caráter antecedente da tutela cautelar, que nada mais é que você requerer a tutela cautelar antecedente ao pedido de tutela definitiva, essa técnica está no artigo 305 a 310 do CPC. Se vocês forem lá no CPC, artigo 305 a 310, são pedido de tutela cautelar em caráter antecedente. Então, antecedente é iniciar o processo apenas com um pedido de tutela provisória de urgência, seja antecipado ou cautelar, a antecipada com a possibilidade de estabilização, a cautelar não, né? E então, após resolvida essa fase, na antecipada, se houver contestação, prossegue com a cognição exauriente até a sentença, e na cautelar, uma vez concedida a tutela cautelar para colocar o bife no freezer, aí o autor é chamado para aditar a petição inicial, no mesmo processo, prosseguir com o pedido principal. Então, só para que vocês compreendam melhor isso, vamos imaginar então que eu estou fazendo um pedido de tutela de urgência cautelar, e a minha petição inicial, então o pedido vai ficar assim: peço ao final que seja concedida uma tutela provisória de urgência cautelar para colocar o bife no freezer e requer o prazo para fazer o pedido principal dentro do que prevê o CPC, né? O aditamento do pedido principal. Então você inicia o teu processo apenas com o pedido cautelar de tutela provisória, né? E aí posteriormente você adita a petição inicial para prosseguir. Então, caráter antecedente da tutela de urgência é isso. Caráter antecedente é você iniciar o processo apenas com um pedido de tutela provisória de urgência, seja antecipada, seja cautelar. Na antecipada, como eu disse anteriormente, com a possibilidade de estabilização. Tutela de evidência, tutela provisória de evidência não tem caráter antecedente, tá? Só tem caráter antecedente exatamente a tutela provisória de urgência, tanto a antecipada como a cautelar. Antecipada, 303 a 304 do CPC, cautelar, 305 a 310 do CPC. Isso é caráter antecedente. Professor, beleza, o senhor falou aí de caráter antecedente e tal, mas e o caráter incidental da tutela antecipada, o que é? Bom, o caráter incidental, como o nome já diz, é um incidente que se cria no decorrer do processo. Vamos imaginar que quando você iniciou a tua petição inicial, você não tinha você não identificou um direito urgente, não identificou nenhum direito evidente. Mas vamos ficar aqui só na urgência. Então, vamos imaginar, quando você fez a tua petição inicial, né, não tinha os pressupostos para você identificar uma tutela de urgência, que é o periculum in mora e o fumus boni iuris. Então, você fez a tua petição inicial, não requeriu tutela provisória de urgência. Mas, no decorrer do processo, essa urgência passou a existir. Então, você fez a petição inicial, não tinha, mas no decorrer do processo aconteceu a urgência. Aí o que você faz? Você faz uma simples petição dentro do processo que já existe, requerendo a tutela provisória de urgência. Isso, então, é o caráter incidental da tutela provisória. Se você fizer a tua petição inicial e na petição inicial requerer pedido principal e requerer pedido tutela provisória e tutela definitiva, tudo junto na petição inicial, também é caráter incidental, tá? Então, isso seria o caráter da
tutela provisória de urgência. Veja o que nós vimos até agora, né? A gente fez um resumão aí de quase tudo que vocês vão aprender durante um ano em relação à tutela provisória, né? Nós falamos sobre tutela provisória, que é gênero, falamos que a tutela provisória se divide em urgência e evidência, e a urgência tem duas espécies, que é a antecipada e a cautelar. Nós falamos também que a tutela de urgência, está aqui desse lado aqui, a tutela de urgência, ela tem dois caracteres, né? Ela tem dois caracteres, um que é o caráter antecedente e o outro que é o caráter incidental. Nós falamos também que a tutela provisória de urgência antecipada, uma vez concedida a liminar e uma vez essa liminar não contestada pelo réu, não recorrida pelo réu, ela tem a possibilidade de estabilizar, o processo é extinto. Nós falamos inclusive como se identifica uma tutela de urgência, né? E uma tutela de evidência. A tutela de urgência, se tiver os dois pressupostos, sumus bonoiris e periculum in mora, e a tutela de evidência, tipificada no artigo 311 do CPC, vocês vão dar uma olhadinha lá. Então, assim, para uma aula introdutória, era isso que eu teria para falar para vocês, né? Na próxima aula, se ainda vocês não tiverem um novo professor, eu estaria ao vivo com vocês, né? Certamente estaria ao vivo com vocês, se não tiver nenhum outro compromisso, né? E se vocês tiverem alguma dúvida em relação à tutela provisória, se vocês quiserem uma palestra sobre tutela provisória, se vocês gostaram dessa aula introdutória, vocês podem falar aí com o professor, tal. Eu posso ir quando se terminar essa pandemia aí e esclarecer as dúvidas que vocês porventura possam ter, tá? Eu insisto para vocês, esse assunto ele é muito bom, ele é um assunto que pode abreviar o processo, né? Uma vez que quando vocês se tornarem um advogado, é essencial que vocês saibam o que é um direito urgente, o que é um direito evidente, porque você pode obter para o teu cliente uma solução rápida do seu processo, uma solução liminar do processo. É um assunto que vocês têm que dominar, mas essa técnica ela tem que ser bem dominada, porque as pessoas confundem todas essas... Vocês viram que a gente falou em pouco tempo aí de vários critérios, né? Tecnicamente você tem que saber do que você está falando, você tem que saber pedir, né? Porque o juiz ele é o primeiro, o advogado é o primeiro juiz do processo, é o advogado que vai identificar ao atender o cliente se existe ou não o direito urgente e evidente, e é ele que tem que mostrar onde que estão esses pressupostos para que o juiz possa conceder a tutela de urgência e de evidência. Pessoal, então era isso, até uma próxima oportunidade, um grande abraço.